Olá, muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Cá estamos nós, no nosso 15 de novembro, dia das eleições municipais. Eu espero que Deus direcione e ilumine cada um e cada uma de cada cidade para que a gente tenha responsabilidade nesse tempo. Hoje, 33º domingo no tempo comum para nós cristãos. Terminando aqui o calendário, o ano litúrgico de 2020. Domingo que vem é o último domingo do ano litúrgico de 2020, onde celebraremos Cristo como Rei, Rei de todas as coisas, Rei de todos os povos, Rei de todas as nações, Rei de toda a criação. Que Ele realmente reine sobre cada coração. Também lembraremos no domingo que vem o estabelecimento no Brasil do Dia Nacional da Consciência Negra, com muita alegria no coração. Sejamos um, porque assim Cristo será reconhecido como enviado do Pai. Hoje, nosso 35º culto aqui virtual, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia. Quero iniciar essa celebração com um pequeno salmo, 4 versos pequenininhos, mas muito significante. Salmo de número 123, diz assim o salmista: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desrespeito. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. É assim mesmo que nós começamos essa celebração no dia das nossas eleições, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor arranque os soberbos da administração pública e para que nós tenhamos vida em abundância, todos e todas, que o reino do Senhor seja estabelecido em cada canto desse universo. Assim, oremos então, evocando a presença de Deus. Pai, no nome santo de Jesus, quero te agradecer por esse domingo, quero pedir ao Senhor que a consciência de cidadania possa de fato encher cada mente, cada coração nesse 15 de novembro. E que assim a gente tenha sabedoria para escolher a nossa administração pública. Seja conosco, ó Espírito Divino, ó Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Coordene, direcione, guie, dê sabedoria, para que assim a gente possa ser instrumento em cada cidade para o estabelecimento de uma administração para o bem de todos e todas, para o respeito, para o acolhimento, uma sociedade de bem, que seja assim, no nome santo de Jesus. Amém. Celebremos, cantemos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo deixarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador.
deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. O Senhor nos convida a um encontro muito íntimo com Ele e somos desafiados pela mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta, 1 a 8, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O Senhor Jesus também, certa vez, disse aos discípulos dele: se a luz que há em vós fosse trevas, quão grandes trevas seriam. Ora, a metáfora da luz ela é importante para nos guiar, nos orientar. Dizer que a nossa vida deve ser uma vida transparente, nossa vida deve ser uma vida sem duplicidade, sem hipocrisia. Vivermos aquilo que nós somos verdadeiramente. E quando por acaso errarmos, cometermos erros, cometermos ofensas, pecados, estar sempre dispostos, primeiramente, a arrepender diante de Deus e, sempre que possível, retratar o nosso erro com quem nós ofendemos. Meu irmão e minha irmã, a mensagem é clara. O ladrão vem à noite. A noite é escuridão, é aquela coisa escondida, aquela coisa que nós guardamos conosco mesmo, muitas vezes sem a menor necessidade. E o Senhor nos convida a ter uma vida com liberdade, uma vida com muita intimidade com Ele, e Ele nos oferece o seu perdão. Portanto, vamos aproveitar esse momento de confissão e colocar diante dele todas as nossas debilidades, as nossas imperfeições, porque Ele vai cuidar de nós. Que Deus, assim, possa abençoar você. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com ele, Este foi sua história, levando
Deus de amor, nós nos aproximamos do Senhor com o coração contrito, o coração quebrantado, pedindo ao Senhor que não olhes para as nossas imperfeições, para as nossas debilidades. Senhor, olha para os lares desta igreja neste dia, nesta manhã. Olha para as relações, para a vida dos pais, dos filhos, dos maridos, das esposas. Deus, quebra toda resistência, tudo aquilo que causa separação e dor. E dá, ó Deus querido, vida nova, vida transformada. Dá-nos, ó Deus querido, melhores relacionamentos familiares. Dá, ó Deus querido, a cada um de nós mais força, mais persistência, mais resistência nesses tempos tão difíceis. Nós te pedimos isso, Senhor Deus. Perdão dos nossos pecados. No nome santo de Jesus. Amém. Sejamos todos absolvidos pelo Senhor. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos e irmãs, como ministro da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo, eu declaro que cada um de nós somos perdoados em nome de Jesus. Amém. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Êxodo capítulo 35, verso 4 a 9. Para a construção do tabernáculo, Deus ordenou trazer ofertas e disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Assim, sigamos esse exemplo e nos comprometamos com a nossa comunidade de fé, trazendo nossos dízimos e ofertas, que podem ser entregues via transferência bancária, para a conta que aparece no vídeo, ou nos nossos cultos presenciais. Deus, eu te agradeço pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradeço pela vida das pessoas que puderam ofertar. Te agradeço por sustentar essas pessoas, para que elas possam se sustentar e também doar como forma de agradecimento na comunidade. Te agradeço também pelas pessoas que têm e entendem os que não têm e os ajudam. Te agradeço por sempre cuidar da humanidade, mesmo que muitas das vezes a gente ache que não está sendo cuidado. Te agradeço por ser Deus sempre nas nossas vidas. Te agradeço pelo alimento, te agradeço pelas roupas, te agradeço pela chuva, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Após esse tempo de ofertório conduzido pelo nosso querido Taylor, nosso jovem, obrigado, viu, Taylor, por essa condução. O Taylor também trabalha diretamente conosco na secretaria da igreja, né? É nosso auxiliar administrativo lá, está lá para servir todos nós e todas nós, muito grato. Eu quero te convidar para um tempo de oração e, começando esse tempo de oração, sempre fazemos com uma intercessão por cada um e por cada uma que nos visita, tanto aqui virtualmente, na nossa página no Facebook, nas nossas transmissões ao vivo, quanto também presencialmente, lá no Templo da Segunda Igreja, na Guajajara, 1687. Então, você está nos visitando, oro por você nesse momento, no nome santo de Jesus Cristo. Assim falo, ó Deus, contigo, Criador de todas as coisas, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe, Senhor, cada um e cada uma que aqui nos visita, tanto aqui nessa página quanto presencialmente. Que o Senhor seja presente, que a sua presença seja percebida, que cada um e cada uma seja abençoados, sustentados, guardados, protegidos e guiados pelo Senhor. Que o Senhor seja a esperança de cada um e de cada uma nesse tempo tão difícil que atravessamos. Assim rogo no nome santo de Jesus. Amém. Também oramos nesse domingo pelas pessoas que celebram a vida, de hoje, deste domingo dia 15, até o próximo sábado, dia 21. Então, pedimos a Deus, ó Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor renove a vida das pessoas que aniversariam nesse tempo e que esse tempo seja portador de muitas bênçãos, no nome santo de Jesus. Assim celebramos a vida de Toninho
Toninho Gonçalves, Antônio Paulo Gonçalves, irmão da nossa querida Estela. Parabéns, Toninho, muitos anos de vida para você. Celebramos a vida do Rafa, do Rafael Castro. Parabéns, Toninho e Rafa celebram a vida aí na próxima quinta-feira, dia 19. Dia 20, na sexta-feira, Babi celebra mais um ano de vida, festeira, nossa moderadora da junta. Parabéns aí, viu, Babi? Muitos anos de vida para você, muita paz, muita graça aí no nome de Jesus Cristo. Para um pouquinho aqui esse tempo de oração e deixo aqui registrado alguns avisos importantes da nossa vida comunitária, tá bom? Primeiro deles, nós estamos com as nossas atividades presenciais ainda suspensas. Temos apenas cultos acontecendo presencialmente, mas alternadamente. Um culto de manhã, um domingo, outro culto à noite no outro domingo. Este domingo, por exemplo, temos aqui essa gravação nesse culto matutino, com uma participação coletiva, com tudo organizado, de maneira bem participativa. E aí nós agradecemos muito a Deus por todos e todas que colaboram conosco. Hoje à noite, às 19 horas, temos um culto presencial. Domingo que vem, ao contrário, né? Domingo de manhã, teremos uma celebração presencial e à noite, uma transmissão ao vivo aqui nessa página, uma live, né? Nessa página aqui do Facebook, tá bom? Se você precisa de algum cuidado pastoral, eu, Reverendo Felipe, Reverendo Edson, estamos inteiramente à disposição. É só mandar no privado uma mensagem, um recado. Eu sei que muitas famílias passam dificuldades nesse tempo. Por favor, nos acione, estamos aqui. Se você precisar de algum cuidado também profissional, de algum profissional de psicologia, uma terapia, um espaço para que você possa, de alguma maneira, exercer o autocuidado, por favor, a gente tem uma parceria com o Centro de Psicologia Márcio Moreira e que pode também cuidar de você nessa esfera das nossas vidas, tá bom? Eu preciso aqui também deixar registrado a campanha que a Junta Diaconal está aí peitando, né, desafiando a todos nós nesse tempo de quarentena. Muitos de nós aí resolvemos de alguma maneira reformar a casa, arrumar algumas coisas, né? E a nossa comunidade de fé tem um objetivo de cuidar dos legados que foram deixados para nós. Um deles, nós precisamos cuidar de maneira muito, muito, muito especial do templo, que dá a cada um de nós um conforto de reunião, uma proteção, né? É um marco na nossa cidade. A nossa fachada, inclusive, é tombada pelo patrimônio histórico de Belo Horizonte, mas o templo precisa de muitas reformas. Então a Junta está formando um fundo de reserva para que essas reformas sejam concretizadas. E aí a Junta Diaconal, você inclusive vai receber um telefonema de algum diácono, de alguma diaconisa, de alguma maneira incentivando que você participe dessa campanha. Por favor, receba os nossos diáconos e as nossas diaconisas com muito carinho pelo telefone e partilhe aquilo que é possível dentro da realidade de cada um, né? O que a gente está pensando em fazer é desafiar as pessoas para que se comprometam em uma contribuição mensal, pelo menos por 12 meses, durante um ano. A gente vai fazer esse fundo de reserva para fazermos a reforma, tá bom? Dentro da realidade financeira de cada família, de cada indivíduo, tá certo? Que seja R$20, R$50, não sei, aquilo que está dentro da realidade. Então, por favor, é só entrar em contato também com alguém da junta e você pode contribuir fazendo uma transferência bancária para a conta da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, mas com um código de centavos. Então, por exemplo, você vai contribuir para a reforma do templo, dá o valor que seja lá, vamos imaginar, R$10. Então você transfere lá R$10,01. Aí esse valor vai ser identificado e destinado devidamente para o fundo de reserva da reforma do templo. Somos gratos aí à Junta Diaconal, a cada diácono e a cada diaconisa que também tem aí exercido esse trabalho de cuidar das coisas que Deus deixou nas nossas mãos, tá certo? Como bons mordomos, beleza? Eu preciso também te convidar, né? Domingo que vem, nós fecharemos, como eu disse no início, o ano litúrgico de 2020. Então celebraremos Cristo como Rei do Universo, tanto de manhã quanto à noite, uma celebração especial. Participe conosco. E também agradeceremos a Deus pelo estabelecimento aqui no nosso país, no dia 20, agora próximo, né? Daqui a pouquinho, dia 20, celebraremos o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, sexta-feira é o Dia Nacional, no dia 22, no domingo, nós também rememoramos e
vamos trazer para a nossa realidade a importância da cultura negra na formação de quem somos enquanto brasileiros, tá certo? Todos nós precisamos aí lutar cotidianamente contra o racismo estrutural que está dentro de nós, sim. Então nós somos racistas em desconstrução. Que Deus nos ajude, que arranque de nós esse preconceito tão doentio e nos ajude na colaboração de uma sociedade de igualdade, de justiça e de reconhecimento do outro. Tá bom? As nossas transmissões continuam aqui, né? Domingos, 10 e 19 horas, quinta-feira, 19 horas. É claro que eu convido todos e todas para participar conosco, né? Nós temos, de forma muito especial também, os projetos do Serviço Assistencial Dorcas, que eu preciso deixar dois aqui, rapidinho. Primeiro, a distribuição de cestas básicas. Segundo, continuamos ainda com ajuda para as mulheres da Guaicurus. Todas essas duas contribuições podem ser feitas por transferência bancária na conta do Serviço Assistencial Dorcas, que aparece aqui no vídeo nesse momento. Você pode fazer essa transferência e comunicar, né, para qualquer um de nós, qualquer um dos pastores, dos presbíteros, das presbíteras, também os participantes do serviço assistencial, para que aquele recurso depositado é destinado ou à cesta básica ou à ajuda às mulheres da Guaicurus. Combinado? Um outro projeto também, que é importante, é a contribuição que o Projeto Mulheres Livres está fazendo, mobilizando todos e todas para a arrecadação de bons livros, para a formação, para ajuda, na verdade, na biblioteca do Presídio Feminino de Vespasiano. Conto com sua ajuda, com sua contribuição, com doações. Estamos recebendo na Secretaria da Igreja, segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, ok? Domingos, nos momentos dos cultos presenciais. Pode deixar lá pra gente que toda essa literatura será bem destinada e eu tenho certeza será instrumento de Deus na formação dessas mulheres apenadas, tá bom? Quando elas forem egressas aí do sistema prisional, tenho certeza que contato com boa literatura vai ajudá-las, né? E nós, como sociedade, temos essa responsabilidade aí para com elas, beleza? Bom, quero também fazer um convite da Supre. Tá acabando os recados, desculpa aí tantos recados, né? Toda terça-feira, às 14h30, temos tentado juntar os sócios e as sócias da Supre numa chamadinha de vídeo via WhatsApp. Juntamos 8 pessoas, pelo menos ali, né? Dá para juntar 8 pessoas. Se você quiser participar, me chame aqui no privado, que eu com certeza te coloco aí nessa chamada, que tem sido um momento muito bom, um momento muito significativo. No próximo dia 21, no próximo sábado, nós teremos o estudo do Apocalipse de João, mais um estudo, dia 21, sábado às 17 horas, numa sala do aplicativo TeamLink. Se você quiser participar desse estudo do Apocalipse, é um estudo coordenado pela Unijap, pela União de Jovens Adultos Presbiterianos. Acontece quinzenalmente, primeiros e terceiros sábados de cada mês. Então, no próximo sábado, dia 21, 5 horas, por favor, só me mandar aqui que eu te mando o link. Você vai participar conosco desse estudo, tá bom? E terminando aqui, é claro que eu preciso te convidar para o PG Virtual, o pequeno grupo virtual. Tem sido uma experiência muito boa, às segundas-feiras, 20 horas e 15 minutos, 8 e 15 da noite. Também em uma sala virtual do aplicativo TeamLink. Se você quiser participar, por favor, me manda aqui um oizinho, olha, gostaria de participar do PG, que eu te mando o link, você participa conosco. Combinado? Vamos então para um momento de oração. Vamos pedir a Deus para nos abençoar nesse tempo. Retomamos aqui agora a nossa fala com Deus. Chega de aviso, muito aviso, né? Desculpa, mas todos eles são importantes, tá? Para a nossa vida, de forma especial nesse tempo. Mas agora é hora de parar e de colocarmos diante de Deus a nossa vida, a nossa existência. Não sei qual que é a sua necessidade, mas eu sei, Deus é poderoso para nos abençoar e nos surpreender com os cuidados dele. Abaixa aí na sua casa, onde você estiver, a sua cabeça. Fale com Deus, que ele é presente, aí contigo, aqui comigo. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Chamamos o Senhor de Pai, porque assim Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus. Ó nosso Pai, Pai de todos e todas, Pai de todas raças e culturas, Pai de todos os sãos e os enfermos.
Pai de todas as cores, de todos os povos, Pai presente, todo amoroso, todo misericordioso. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Nos sustente, nos eleve, nos ilumine, Senhor. Que a luz do Teu Santo Espírito seja a luz que guia a nossa estrada. Que sejamos todos e todas fortalecidos e fortalecidas pela Sua presença, pela Sua companhia, cotidiana companhia. Que o Teu Santo Espírito nos traga todos os dias constrangimento, para que assim, nesse caminho de santificação, nesse processo de santificação, sejamos gente melhor, mais humanos, mais humanas, no meio dessa sociedade tão difícil, tão conturbada, tão injusta e muitas vezes muito má. Livra-nos da maldade, livra-nos da injustiça, livra todos da injustiça e da opressão. Dá dignidade a todos e todas, dá saúde, Senhor, a todos e todas. Dá paz também em cada família, em cada relacionamento. Que haja vida, reconstrução, continuidade, restauração, alegria, felicidade em Sua presença, sempre contínua, seja um instrumento de transformação de cada coração, fazendo com que a gente conserte os nossos erros, reconheça as nossas debilidades, peçamos perdão e continuemos o caminho, onde o Senhor seja conhecido por nós e conhecido também por todas as pessoas ao nosso redor através de nós. Ajude-nos nessa jornada, Senhor. Abençoe-nos nessa jornada. Abençoe cada casa aqui representada. Abençoe, Senhor, a nossa comunidade de fé e as nossas cidades no dia de hoje. Seja, Senhor, luz em cada cidade. Que o sol da justiça ilumine a mente de cada cidadão e de cada cidadã neste domingo de eleição. E que haja vida abundante. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor, então, nos abençoe. Nos preparemos, então, para recebermos a reflexão de hoje, a palavra de hoje, através desse cântico. Que ele seja instrumento de preparação mesmo da terra do nosso coração, que seja terra fértil, para que essa reflexão que o reverendo Felipe nos trará nessa manhã seja para nós muito mais do que uma exposição de um texto bíblico. Ela se transforme em palavra de Deus para você, palavra de Deus para mim, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ficar com meu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para mim nesse dia. Me deixe sensível à tua voz. Hoje eu vou ficar com meu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para mim nesse dia. Me deixe sensível à tua voz. A voz que encoraja o desanimado, a voz que fortalece o que está cansado, a voz que consola os que choram. A voz que encoraja o desanimado,
a voz que dá paz a quem tem medo, a voz que aquece o meu coração. Hoje eu vou ficar com meu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem pra mim nesse dia. Me deixe sensível à tua voz, a voz que encoraja o desanimado, a voz que fortalece o que está cansado, a voz que consola os que choram, a voz que encoraja o desanimado, a voz que dá paz a quem tem medo, a voz que aquece o meu coração. Hoje eu vou ficar com meu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem pra mim nesse dia. Me deixe sensível à tua voz. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça, a paz, o bem, o consolo e o fortalecimento do Espírito de Deus seja com você nessa manhã de domingo. Nós iremos ler o texto da Sagrada Escritura contido lá no Salmo de número 73. Antes de fazer a leitura do texto, eu te convido para orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela manhã de domingo. Graças te damos pela Sagrada Escritura que chegou até nós. Pedimos que esse texto seja a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito nos ilumine para entender o texto e também para aplicar todo o ensinamento em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Façamos então a leitura do texto do Salmo 73. De fato, Deus é bom para Israel, para os corações puros. Por pouco meus pés tropeçavam, nada e meus passos deslizavam, porque invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Para eles não existem tormentos, sua aparência é sadia e robusta. A fadiga dos mortais não os atinge, não são molestados como os outros. Daí a soberba, cingindo-os como colar, a violência envolvendo-os como veste. A maldade lhes brota da gordura, seu coração transborda em maus projetos. Caçoam e falam maliciosamente, falam com altivez, oprimindo. Contra o céu colocam sua boca e sua língua percorre a terra. Por isso, meu povo se volta para eles e as águas em abundância lhes vêm ao encontro. E dizem: acaso Deus conhece? Existe conhecimento no Altíssimo? Eis que os ímpios são assim, e sempre tranquilos ajuntam riquezas. De fato, inutilmente conservei o coração puro, levando na inocência minhas mãos. Sim, sou molestado o dia inteiro e castigado a cada manhã. Se eu dissesse,
falarei com eles, já teria traído a geração de teus filhos. Então refleti para compreender, e que fadiga era isso aos meus olhos, até que entrei nos santuários divinos, entendi então o destino deles. De fato, tu os pões em ladeiras, tu os fazes cair em ruínas. Ei-los num instante reduzidos ao terror, deixando de existir, perecem por causa do pavor. Como um sonho ao despertar, ó Senhor, ao acordar desprezas sua imagem. Quando meu coração se azedava e eu espicaçava meus rins, é porque eu era imbecil e não sabia. Eu era um animal junto a ti. Quanto a mim, estou sempre contigo. Tu me agarraste pela mão direita. Tu me conduzes com teu conselho e com tua alegria me atrairás. Com tua glória me atrairás. Quem teria eu no céu? Contigo, nada mais me agrada na terra. Minha carne e meu coração podem se consumir. A rocha do meu coração, a minha porção é Deus para sempre. Sim, os que se fazem de ti se perdem. Os que se afastam de ti se perdem. Tu repeles teus adúlteros todos. Quanto a mim, estar junto de Deus é o meu bem. Em Deus pus meu refúgio para contar todas as tuas obras. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, o texto que eu selecionei essa manhã, ele é conhecido, certamente você já ouviu, e eu gostaria de trazer uma interpretação que engloba todo o texto, como alguns outros textos, e também parte do conhecimento da sabedoria judaica, da sabedoria hebraica, a tal sapiência dos antigos. Bom, vamos falar de Asaf, né? Bom, Asaf era um músico, era um cantor. Na história da igreja protestante, muitos foram os teólogos e pastores que se debruçaram sobre a Sagrada Escritura para buscar inspiração. E a partir dessa inspiração, sendo inspirados pelo texto, pelas histórias, pelo Espírito, produziram muitas canções. E muitas dessas canções compõem ainda nos dias de hoje hinos dos nossos hinários. Belíssimos hinos, diga-se de passagem. Nós pastores sabemos muito bem que, embora a gente se empenhe muito para produzir um sermão, a grande verdade é que a maior parte dos membros, se não todos, vão gravar e vão se lembrar muito mais das músicas que foram cantadas do que do sermão que foi pregado. A gente sabe disso e a gente não fala, mas a gente sofre com essa questão. A gente não consegue reproduzir memória e ensino com a mesma facilidade que as canções o fazem. E é por isso que muitas pessoas costumam dizer que determinada parte de uma música que elas escutaram faz parte de um texto da Bíblia, quando não faz parte do texto da Bíblia. Um desses cantores, como eu disse, foi Asaf, e a gente sabe a respeito de Asaf, esse salmista que contém alguns salmos na Sagrada Escritura. A gente sabe que ele foi um cantor, e que enquanto cantor ele cantava o que ele aprendia, assim como muitos dos cantores da modernidade. Eles cantam o que eles escutam nos púlpitos de suas igrejas. Asaf, por sua vez, nesse salmo, ele vai cantar o seu drama pessoal. Quando viu que as mensagens que embasavam sua melodia estavam distantes da realidade. Ele vai perceber que o que era ensinado para ele e ele transformava em música não fazia sentido para as pessoas do dia a dia, porque era uma coisa distante da realidade delas. Bom, e que mensagem e que realidade é essa que Asaf então vai perceber
e vai transformar num drama em forma de salmo, né? Que mensagem e que situação seria essa? Bom, vamos então para o texto para falar e encontrar qual mensagem seria essa e qual contexto seria esse que fez Asaf aqui reclamar e entrar em conflito. Bom, eu dividi então esse salmo para a gente compreender essas coisas em 3 partes, e a primeira parte dela vai do verso 1 ao verso 12. No verso 1, Asaf evoca uma memória coletiva que foi construída a partir da sabedoria hebraica, de que Deus é bom para Israel. Ele fala: Deus é bom para Israel. Mas tem um porém. Deus é bom para Israel para os corações puros. E isso não está dizendo diretamente, mas a gente pode entender que está implícito que para aqueles que não são puros, que não têm o coração puro, Deus não é bom. Então ele é mau para esses. Faz parte da tradição hebraica a ideia de que Deus é a fonte do bem e do mal. Isaías vai falar isso lá no seu livro, capítulo 45, verso 7. De Deus provém a paz e provém o mal. Provém o bem e provém o mal. Deus é a fonte de todas as coisas. Naquele antigo contexto, não há lugar para ter um adversário para Deus. Igual, geralmente, em alguns contextos cristãos, se coloca uma imagem de Jesus de um lado, Satanás do outro, uma figura que também não tem nada a ver com o diabo da Bíblia, com chifres, todo vermelhinho, parecendo um bode, essas coisas assim, fazendo uma queda de braço com Jesus, medindo forças com Deus. Uma coisa totalmente contrária à própria Sagrada Escritura, porque ninguém mede forças com Deus. Ponto. Não havendo, então, esse espaço no Antigo Testamento, e também no Novo não, mas no Antigo Testamento mais firme ainda, não há ninguém igual a Deus. Então, não tendo ninguém, é de Deus que provém todas as coisas. Ele é a fonte do bem e do mal. Tudo vem dele. Sendo assim, dentro dessa tradição, emergiu uma doutrina um tanto rígida sobre a recompensa que os sábios da antiguidade viam acontecer na realidade. Eles olhavam assim as pessoas acontecendo boas coisas para elas, e eles falavam: olha, você alcançou coisas boas porque você fez coisas boas. Coisas boas atraem coisas boas. Coisas más atraem coisas más. Firmou-se então esse pensamento. E esse pensamento, ele então vai enraizar e vai moldar todo o modo de pensar religioso do povo do Antigo Testamento. Pelo menos em boa parte deles, eu vou explicar isso aqui. É o que eles chamam de teologia retributiva. Você já ouviu essa palavra? Teologia retributiva ou da retribuição? Bom, você pode nunca ter ouvido esse nome, mas eu garanto para você que essa é uma prática, é um pensamento ainda presente no nosso tempo, muito divulgado em muitos púlpitos e cantado, lamentavelmente, em muitas canções. E tem muita gente dentro das nossas próprias igrejas que eu acredito pensam assim também. Bom, o que seria essa teologia retributiva? Seria que você faz o bem, Deus te recompensa com bem. Porque Deus é justo, Deus é bom. Se você é mau, Deus vai te trazer o mal. É por isso que o tempo todo, quando eles tentavam uma invasão, não conseguiam, eles tiravam na sorte para descobrir o anátema, o maldito, aquele que violou a regra. Então, isso era muito comum. Se está tudo bem, não precisa tirar a sorte. Se deu alguma coisa errada, a gente tem que achar o culpado no meio do povo, que fez todo o povo pagar. Essa ideia perpetuou por muito tempo e estava presente no contexto de Asaf. Asaf vai descrever aqui nos versos seguintes o seu conflito pessoal, pois ele chega a reconhecer que ele invejou o estilo de vida dos arrogantes e a prosperidade de gente ímpia. Ele vai falar: olha, eu invejei a prosperidade dos ímpios. E ele fala isso com sofrimento, isso traz um sofrimento enorme para Asaf. E ele vai falar, olha, ele vai falar entre os versos 4 e 9, usando vários exemplos,
de que ele vê que aquilo que ensinaram para ele a vida inteira, essa regra da teologia retributiva, faz o bem que vai dar tudo certo para você, ele vai ver que essas coisas não se aplicam, não está acontecendo, essa regra não está sendo aplicada para todo mundo, porque os ímpios, para eles parece que não existe tormento, a aparência deles é boa, eles estão sempre saudáveis. Imagina, pensem que nos dias de hoje esse pensamento é comum, porque se tem alguém doente, em alguns lugares é porque alguém cometeu pecado, não é? A fadiga dos mortais não os atinge, eles não são molestados como os outros, eles se vestem da soberba, da violência, a maldade brota da gordura deles, eles exalam esse cheiro de maldade. Eles são gente má, que vivem projetando intentos maléficos, gente da pior espécie. Asaf vai descrevê-los assim. Vai falar que eles são opressores de seus semelhantes e desdenham de Deus. No verso 10, ele vai falar as consequências disso na comunidade dele. Não só nele, mas também em toda a comunidade. Porque nada acontece com eles, ele vai falar: meu povo se volta para eles. Ele enxergou os seus contemporâneos sendo atraídos por aquele estilo de vida descompromissado com Deus, descompromissado com a ética, com o bem. Ele viu as pessoas do seu tempo se aproximando das coisas ruins porque nada de errado acontecia com elas. Porque ele foi ensinado de que se você faz coisas ruins, as coisas ruins vão acontecer com você. E na prática, todo aquele ensino não estava sendo o que ele via acontecer. Era distante da realidade. O que ele ouvia e o que ele cantou por tanto tempo estava distante da realidade. Eles são um exemplo de que é possível haver impunidade diante dessa tal teologia retributiva. Eles conseguem convencer essas pessoas, esses ímpios, segundo Asaf, eles conseguem convencer as pessoas boas a trilhar caminhos maus, porque eles têm a certeza da impunidade. Esse é o primeiro momento que Asaf apresenta essa situação e esse drama todo. A segunda parte, que vai do verso 13 até o verso 20, Asaf vai falar dele mesmo diante disso tudo. Se lá no começo ele falou que ele invejou, agora ele vai falar como que essa situação vai entranhar em sua vida. Diante disso tudo, surge em Asaf o sentimento de que ele tenha talvez desperdiçado a vida. Ele sente que ele jogou a vida fora tentando fazer as coisas boas, não roubando, devolvendo o troco certo, não desejando a mulher do próximo, não fazendo mal a ninguém, pagando todos com justiça, sendo igualitário nas suas relações, buscando tudo o que ele, no mundo dele, do Antigo Testamento, entendia como uma vida justa, ele tentou fazer. Esse é um sentimento que às vezes pode acontecer com a gente também, né? Poxa, eu faço tudo certo, acho que eu estou jogando a minha vida fora, eu acho que eu vou, depois de 30 anos pagando R$500 de conta de luz, eu mereço fazer um gatinho ali na minha luz para pagar uns 50, porque eu já paguei muito e meu vizinho tem um gato ali há mais de 60 anos, nunca deu nada para ele, então esse é o caminho. E ele sente que ele jogou fora a vida dele, ele vai falar isso: eu sinto que eu desperdicei a minha vida tentando ser justo, tentando ser uma pessoa boa, tentando ser fiel a Deus, eu acho que eu desperdicei a minha vida. Asaf vai reconhecer aqui nesses versos subsequentes que o estilo de vida dos ímpios é uma ofensa que machuca ele todos os dias, me molesta, diz Asaf. E ele reconhece a sua própria fraqueza, de que se ele tentasse conversar com essas pessoas, ele seria convencido. Ele fala assim: olha, se eu dissesse, falarei com eles, eu iria trair toda a geração, já teria traído toda a geração de teus filhos. Ele falando isso para com Deus. Eles me convenceriam muito facilmente, Deus. O estilo de vida deles, a falta da teologia da retribuição que tanto me foi ensinado,
Por não acontecer isso com eles, eles me convenceriam muito facilmente. E eu abandonaria os caminhos do Senhor. E eu estaria longe do Senhor, porque me foi ensinado assim. Mas tudo vai mudar. No verso 16, Asaf então diz: olha, de repente eu parei para refletir e para compreender. Essa é uma situação que todos nós devemos fazer ao longo da nossa vida. Eu não vou dizer pelo menos uma vez na vida, eu acho que a gente tem que fazer isso no mínimo uma vez por ano. Tirar um dia para refletir sobre tudo o que a gente está fazendo. Um dia para trazer a memória sobre o modo como a gente está vivendo, as coisas que a gente está construindo. Se tudo isso tem valor mesmo, valor eterno, sabe? Eu não estou dizendo apenas de valores materiais para a vida, de prazer, etc. Então, estou falando de valor eterno. Se é uma construção que a gente constrói para o bem da totalidade da humanidade. Se como a gente está vivendo realmente vale a pena ser vivido. Se o que estão ensinando na igreja realmente condiz com o contato de Deus no chão da vida, onde a vida acontece, onde parece que essa regra matemática da teologia retributiva, tão cheia no Antigo Testamento, tão impermeado, o Antigo Testamento é permeado desse pensamento. Será que isso realmente faz sentido? A gente precisa disso. E as coisas vão mudar para Asaf quando ele vai parar para refletir. A doutrina da teologia retributiva, que postula que Deus recompensa neste mundo o bem com o bem, o mal com o mal. Deus é justo e não divide indiscriminadamente felicidade, mas abençoa o piedoso e pune o ímpio. Parou de fazer sentido para Asaf. Essa ideia para ele rompe com ela nesse momento. Essa tradição foi colocada não apenas por Asaf contra a parede, mas por todo o povo que foi sofrer o exílio babilônico. Durante aqueles 70 anos que eles passaram lá, o povo começou a se perguntar: por que isso aconteceu com a gente? Por que a gente veio parar aqui? Tudo bem que havia alguns que acumulavam muitas riquezas, como diz Isaías 5. Tinha gente que fazia como Amós, que passava o final de domingo no culto lá, todo mundo adorando, trazendo oferta para Deus, nas festas do ano. Mas era gente desconectada com a justiça, que vendia o direito do pobre. Tinha esses, mas não era todo mundo, não. Por que isso aconteceu com a gente que estava no meio desse povo? Por que isso aconteceu comigo, que não tenho nada a ver com esse problemaiada toda que trouxe a gente para o cativeiro? Eles começaram a se perguntar: se essa teologia retributiva tão presente de maneira muito forte no livro dos Provérbios, se você ler o livro dos Provérbios, você vai ver que isso é uma máxima. Olha, se você fizer bem aos seus pais, tudo vai dar certo para você nesse sentido. Se você fizer aquilo outro, vai dar tudo bem para você. Olha, se você procurar uma mulher virtuosa, você vai encontrar aquilo outro. Parece receita para a vida, um manual para a vida. E essa sabedoria que foi construída em muitos dos provérbios, em muitos dos textos do Antigo Testamento, na própria fala de Moisés, em muitos momentos, dando 2 caminhos, olha, não se aplica nesse momento na vida comum do povo. Se Deus falou que ia trazer bênção ou maldição, como está lá nos textos mosaicos, era para um determinado povo que precisava decidir entre conhecer Deus e viver Deus segundo os estatutos divinos naquela primeira aliança. Mas isso aqui, em determinado momento, isso não se aplica mais. Aquela mensagem é para outro povo. E é exatamente esse o problema da teologia retributiva chegar até os nossos dias e estar presente em muitos sermões e músicas. Porque não faz parte mais do nosso contexto, como também não fazia parte do contexto de Asaf e depois de Asaf, das pessoas que foram levadas ao cativeiro babilônico. Lá do cativeiro ressuscitaram 2 grandes textos. Entre vários que surgiram depois do cativeiro babilônico, um dos textos importantes é o Eclesiastes, o livro de Jó. No livro de Jó a gente tem exatamente uma briga contra isso.
Jó é o estereótipo da pessoa que fez tudo certo e que dava até oferta e dízimos pelos seus filhos. E era um homem justo e bom, mas as coisas deram errado para ele. E ele vai passar vários capítulos do seu livro tentando entender e compreender os desígnios divinos. Por que que a vida acontece assim? Por que que as coisas dão errado para as pessoas boas? Não era para dar tudo certo? A história de Jó é uma resposta, é um contra-argumento contra essa teoria, essa teologia da retribuição. A vida não é assim, não tem soma matemática para resolver a vida. O que serve para a vida do Felipe não serve para a vida do João. Porque a vida é dinâmica. O que serve para mim não vai servir para você. Não posso escrever uma receita de bolo a partir de mim para você. Não vai servir. E aqui esses textos brotam como uma resposta. Um desses textos que, como eu disse aqui, questionou muito isso, foi o livro do Eclesiastes. Eclesiastes, ele se apresenta lá como Coelet, como o pregador, que também pode ser entendido como o homem da comunidade que se levanta para falar, o homem da assembleia. Esse Coelet, esse pregador, o sábio ali, do livro do Eclesiastes, é alguém que se levanta contra as palavras que no capítulo 1 mesmo, ele vai chamar de palavras enfadonhas. Palavras que cansam a gente. Palavras que não fazem mais sentido. E todo o primeiro capítulo de Eclesiastes que é um texto do período pós-exílico, depois que eles voltam, é um texto que está dizendo pra gente assim: essa sabedoria não serve pra gente. Não serve pra gente. E ele ainda vai falar: olha, eu estudei tudo que eu podia estudar. E eu digo para vocês que até mesmo estudar isso tudo é vaidade das vaidades, é vapor, não vale nada, não tem serventia para a vida. O conhecimento da teologia retributiva não se aplica à vida, não tem valia na existência humana. Nem a sabedoria dos antepassados, nem mesmo essa teologia retributiva tem uma receita para a vida real. É o que vai constatar o Coelet, o pregador, o homem da comunidade que se levanta, o homem do povo que se levanta para reclamar. Olha o que vocês estão ensinando para a gente, senhores rabinos. Não tem aplicação. Sacerdote, o que você está ensinando não tem sentido com a vida. E por fim, Asaf, então, nessa terceira parte, depois disso tudo, ele então vai encontrar a sua recompensa. A terceira parte é a recompensa do salmista, que vai do verso 21 até o final, o verso 28. No verso 21 e no verso 22, Asaf reconhece que ele estava agindo como um imbecil. Ele fala: olha, junto do Senhor eu parecia um animal. No texto original não está escrito animal, está escrito hipopótamo. Imagina quão desengonçado, bruto é um hipopótamo. Ele diz: olha, perto do Senhor era assim, um animal, um imbecil. Eu não consegui pensar, eu não consegui refletir. Era assim que eu estava sendo, Senhor. Isso antes de refletir. Dos versos 23 até o verso 27, ele enfim percebe que Deus é seu protetor, que Deus é quem o conduz com conselhos, e é Deus que é quem o atrai. De o que realmente faz sentido para a vida dele é Deus, e não aquelas coisas que os ímpios alcançam durante a vida. Asaf entendeu que ele já tinha, que ele sempre teve dentro dele o melhor da vida, que é a companhia de Deus e a amizade com o Eterno. Ele conclui que nada aqui na terra pode ser melhor do que a vida com Deus. Ele vai dizer: contigo nada mais me agrada na terra. A minha porção é Deus. No verso 28 ele vai dizer: quanto a mim, estar junto com Deus é o meu bem. É como na canção da oração que fizeram a partir da oração de Teresa d'Ávila: só Deus basta. Só Deus basta.
só Deus basta. Será que a gente consegue chegar a essa percepção diante da vida? Vocês sabem por que a gente precisa disso? Porque se a gente entra nessa onda dos ímpios, que Asaf destaca aqui, a gente é tragado por essa percepção das pessoas comuns, descompromissadas com Deus, que não conhece o Senhor como a gente conhece, e a gente começa a mover uma roda de injustiças, de opressão, sem a gente perceber. No verso aqui, ele vai dizer aqui, olha, no verso 12: eis que os ímpios são assim, sempre tranquilos, ajuntam riquezas. São pessoas que só têm um objetivo, é juntar riqueza. E a gente sabe muito bem que não tem riqueza para toda a existência. Não dá para todo mundo ser rico. Se todo mundo fosse bilionário, ninguém limparia nada, ninguém cuidaria de nada, ninguém limparia as ruas, ninguém limparia a casa dos outros, ninguém conduziria o ônibus, ninguém ia para as fábricas trabalhar. A vida não foi feita do jeito que nós, humanos, a desenhamos e a promovemos em pecado estrutural. A gente não promoveu para que houvesse igualdade, para que todos fossem ricos. Isso não vai acontecer. E se a gente entra nessa onda, a gente promove o mal que quase tragou Asaf. A cobiça pela riqueza, o desejo de sobressair-se sobre as pessoas, sobre os seus semelhantes, de oprimido tornar-se um opressor e fazer igual o Paulo Freire nos alertou. Olha, se a educação não for libertadora, quando o oprimido alcançar um status, ele vai oprimir as pessoas, ele vai se tornar também um opressor. Ele vai se tornar um opressor depois de deixar de ser oprimido. Por isso que as educações precisam ser libertadoras, precisam esvaziar a gente desse desejo de acúmulo, de enxergar que ter iate, aviãozinho, de que acumular riqueza, de que trabalhar em excesso, estudar em excesso, passar final de semana em vez de com a família, com os amigos, estudando e trabalhando como louco, não produz vida. Produz desigualdade, produz inveja, produz desigualdade, produz afastamento de Deus, desconexão com a vida. É isso que a tal da meritocracia, né, um pensamento popular aí, social, quer que a gente engula. Mal sabia Asaf que estar com Deus, aqui ele vai perceber, era a melhor de todas as coisas. E de que só Deus mesmo para trazer a recompensa real para cada um. Ele antecipou Jesus de algum modo, que vai dizer lá no texto de Mateus o seguinte: olha, Deus faz com que seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos, de que tem graça e misericórdia para todo mundo, de que Deus não nega a bondade a ninguém. Essa é a regra de vida que Asaf não compreendeu e Jesus lá na frente vai falar para a gente. E, infelizmente, nós cristãos não somos propagadores dessa ideia de graça e misericórdia. Lamentavelmente, muitos são os pastores de nosso tempo que propagam a antiga sabedoria hebraica da retribuição, ensinando suas ovelhas a plantar para colher, coisas totalmente contrárias à doutrina da graça. Deus não precisa que você dizime para poder abençoar você com prosperidades. Deus não precisa que você oferte a sua casa, o seu carro, o seu esforço, o seu salário, o seu sustento para te abençoar. Deus não está trocando nada com a gente. A palavra de Deus nos ensina que o Deus, Pai de Jesus, é um Deus misericordioso. E nós cristãos vivemos na era da graça do nosso Senhor. E se a gente resgata isso para os nossos tempos, como muitos dos meus colegas pastores e muitos dos cantores e muitos dos cristãos, a gente vai criar uma multidão de cristãos com dificuldade de perdoar, de ser misericordioso,
de ser dispenseiro da graça divina e fazer com que muitos ficam vivendo a eterna busca por riqueza, tal do crente bilionário, milionário. Isso é incondizente com a palavra de Deus. Você pode ler ela toda que você vai ver que o acúmulo nunca foi uma coisa bem vista na Sagrada Escritura, nem mesmo diante da teologia retributiva. Meus queridos irmãos e irmãs, eu encerro assim essa mensagem, te convidando a refletir sobre o modo como você tem vivido, para que você não viva invejando o estilo de vida dessas pessoas que corrompem toda uma sociedade, que faz com que crianças almejem viver uma vida surreal, desperdiçando de verdade as suas vidas e não percebendo como Asaf fez em determinado momento, depois de pensar que a verdadeira felicidade da vida é ter Deus perto. Se você tem Deus perto, você tem tudo. E eu digo para você nessa manhã de domingo, você tem tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra tão significativa, desafiadora também, que o reverendo Felipe deixou para cada um e cada uma nessa manhã de domingo, eu te convido então à mesa do Senhor. A mesa onde o Senhor partilha de si mesmo como vida e alimento às nossas almas. Na mesa onde encontramos intensamente a presença dele, não apenas nos elementos, muito mais essa presença real aí na sua casa, aqui na minha casa, quando unimos os corações, sentados na mesma mesa da partilha do corpo e do sangue de Jesus. Paulo, o apóstolo, escreve aos nossos irmãos e irmãs, aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, dizendo assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, toma o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesma. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Como Cristo deu graças pelo pão e pelo cálice, assim também faremos nesse momento. Demos graças pelo pão e pelo cálice do Senhor. O pão é mais do que comida, o vinho é mais do que bebida. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi dado, que foi esmagado, que foi torturado por amor de nós. Por isso, participar dessa mesa é motivo de gratidão, meu irmão e minha irmã. Por esse motivo, nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus. Pai querido, muito obrigado pelo corpo de Jesus Cristo dado por amor a nós. Muito obrigado, Senhor, porque o sofrimento dele nos trouxe paz, nos trouxe justificação. Obrigado, Senhor, por poder participar dessa mesa, por poder participar com os irmãos e irmãs. Por isso, Senhor, contempla cada um, cada família nesse momento. Que todos se sintam juntos, irmanados, em nome de Jesus, de volta dessa mesa, desse corpo que nos sara, nos cura, que nos santifica. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, sangue que nos lava de todo pecado, que tira de nós toda impureza. Senhor, na tua mesa nós celebramos com o vinho, rememorando o sangue vertido em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, para nos chamar para beber com o Senhor. Amém. Depois de agradecermos pelo pão e pelo cálice, unamos então os nossos corações, as nossas vidas entrelaçadas num só povo, espalhado na face da terra, nessa oikomene linda, nessa casa habitada por humanidade, por verdade, como Santo Agostinho dizia de Jesus, humano tanto assim só sendo Deus. Esse é nosso exemplo, é nosso foco. Jesus humano, servo de todos e todas. Que assim sirvamos a todos e a todas. Comamos então do pão e bebamos desse cálice juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Ele subiu naquela cruz, onde seria o meu lugar. Tornou em trevas toda a luz. Oremos. E ali morreu por me amar. E sofreu e viveu e voltou pra junto ao Pai. Lá no céu foi reinar, pois Ele é Deus. Sendo assim, por seu morrer, minhas dívidas fez e me deu seu perdão. Estendeu-me sua mão pra que eu viva outra vez. Ele subiu naquela cruz, ele subiu naquela cruz, onde seria o meu lugar, onde seria o meu lugar. Tornou em trevas toda a luz, tornou em trevas toda a luz. E ali morreu por me amar, e ali morreu por me amar. E sofreu a morte, a dor, e ressuscitou e voltou pra junto ao Pai. Lá no céu foi reinar, pois Ele é Deus. Sendo assim, por seu morrer, minhas dívidas desfez e me deu seu perdão. Estendeu-me sua mão pra que eu viva outra Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, de modo muito maior com que temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe nesse domingo. Se você já foi às urnas, espero que tenha exercido a sua cidadania com qualidade, com reflexão, com verdade,
com dignidade. Se você ainda vá, por favor, leve a dignidade contigo e ocupe esse lugar com honra nessa democracia em reconstrução. Que Deus nos ajude, ou construção ainda, né? Estamos construindo ainda essa democracia. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça nessa construção. Que esse tempo desse domingo seja especial para todos e todas. Essa semana também seja maravilhosa, portadora de muita graça de Deus. Assim, eu gostaria que você estendesse as suas mãos e recebesse a bênção na manhã de domingo, nesse momento de finalização desse encontro nosso virtual. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam aí na sua casa, meu irmão e minha irmã, em cada canto desse universo, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Que Deus seja, sendo Deus, basta. Ótima semana para todos, que de alguma forma sejamos sal e luz em todos os lugares que estivermos. Deus então nos abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Até muito breve, no nome santo de Jesus. E lembrando, hoje à noite temos celebração presencial lá na segunda igreja. Um grande abraço. Fica com Deus.